Pronto, voltamos. Tivemos um probleminha. Vou dividir essa aula em duas, tá? Em duas partes. Eu esqueci de dizer, gente, que a zonulina lá liberada pelos enterócitos, né? O glúten se ligou aos enterócitos no receptor, que foi liberada a zonulina por esses enterócitos, e essa zonulina é a principal responsável pelo aumento da permeabilidade, tá? Aqui, ó, vou circular para vocês. Tá vendo essas coisinhas verdes aqui, esses bichinhos, parecem um clipe verde? O nome disso são junções apertadas, ou a sigla TJS. O TJS, gente, é responsável justamente por manter esses enterócitos juntinhos. Então, a zonulina ela vai permitir com que esse TJS, né, tenha uma disfunção e aí vai aumentar essa permeabilidade, ou seja, vai entrar, né, não só o glúten, mas outras substâncias dentro dessa lâmina própria, né, dentro desse ambiente que a gente está visualizando aí abaixo dos enterócitos, certo? E é nesse local que vai ocorrer toda essa reação exacerbada do sistema imunológico. Tem um estudo que eu coloco no artigo que foram 3 indivíduos, três grupos. As pessoas com síndrome do intestino irritável, com sensibilidade ao glúten, mas não celíaco, e pessoas saudáveis. Desses 3, o que tiveram maiores níveis de zonulina no sangue foi os sensíveis ao glúten não celíacos, seguidos de síndrome do intestino irritável e, no final, os indivíduos saudáveis que tiveram muitos baixos níveis de zonulina, certo? E aí, o que acontece, gente? Lembra que a APC ela vai apresentar lá para o linfócito T, né, CD4, o glúten modificado, a transglutaminase, que é a enzima, lembra que é uma enzima, tá? Transglutaminase 2, TTG, e o complexo do glúten com a TTG. E o que acontece? Esse linfócito, ele vai se diferenciar em 2 perfis, né? A gente chama o perfil TH1 e o perfil TH2. O perfil TH1 vai ser liberado aí interleucina 15, vai ser liberado o IFN alfa, certo? Que vão estimular, né, esses linfócitos a produzirem outros tipos de interleucinas, né? Outras citocinas inflamatórias, né? Pró-inflamatórias, que é, no caso, a interleucina 2 e a IFN gama. Essas citocinas, elas vão estimular, né, estruturas como o fibroblasto e outras estruturas do enterócito, gente, a se desmanchar, vamos dizer assim, a se desintegrar. Então, o que vai acontecer é justamente a atrofia dessas microvilosidades, tá bom? Esses fibroblastos, gente, deixa eu só retomar. Esses fibroblastos, nós temos o nome dessa enzima MMP1 e 3 é metaloproteinase. Eu anotei aqui só para não esquecer, porque é nomes muito complicados. Mas essas enzimas, gente, elas são responsáveis pela degradação do colágeno. Mas, de uma maneira geral, né, vai acontecer o quê? A quebra da matriz, no final de tudo, o que vai acontecer? A atrofia dessas microvilosidades, a degradação desses enterócitos. Então, por isso que a gente vê naquela imagem anterior que o intestino de uma pessoa saudável, ela vai ter as microvilosidades tudo bonitinho, e um celíaco, né, se não cuidar, ele vai ficar com atrofia e com as microvilosidades bem pequenas, o que acarreta na má absorção de muitos nutrientes, certo? E aí o perfil TH2 é quando o linfócito T, o linfócito T, ele também é um APC, certo? E ele vai apresentar para o linfócito B, né? Que esse linfócito B, quando ele fica maduro, ele é chamado plasmócito, já falei isso para vocês. E o plasmócito é responsável pela produção desses anticorpos. Então, como ele foi apresentado a gliadina, né? Lembra que eu falei que a gliadina vai ser o principal foco aqui do nosso estudo? Então, foi apresentada aí o peptídeo gliadina, foi apresentada a TTG e o cruzamento da gliadina com o TTG. Então, vai produzir anticorpos IgA, alfa-gliadina, alfa-TTG e alfa-TTG com um cruzamento. E aí vamos dar uma recapitulada. O glúten, né,
mais especificamente a gliadina, lembra que é a prolamina do trigo. Se o nome desse receptor é CXCR3, certo? Do enterócito. Se ligou, o enterócito produziu zonulina, que se ligou a outro receptor do enterócito, fazendo com que a TJS, né, as junções apertadas dos enterócitos, se desprendam e aumente essa permeabilidade intestinal. Esse aumento dessa permeabilidade intestinal, que até ocorre também em processos de disbiose, por exemplo, ele vai contribuir, né, para que é crucial para a questão da doença celíaca, né, esse processo todo inflamatório, que é o que ocorre também num processo de disbiose, por exemplo. Por isso que quando a gente está tratando a disbiose, a gente também retira, né, substâncias como o glúten. E aí a gliadina, gente, modificada, lembra que a TTG, a enzima, ela modifica o glúten, certo? E ela modificada, foi apresentada, que a gente já viu, certo? Para a célula T, foi apresentada, que estimulou o quê? Produção de citocinas, que estimulam outros linfócitos CD8. Lembra que o linfócito CD8, gente, ele é aquele linfócito responsável por matar, certo? Através de um mecanismo de ativação, o faz e faz L. O faz e faz L, certo? Que provoca a apoptose dessas células, como também essas citocinas liberadas por esse linfócito T vão produzir aí o estímulo, né, para as células NK, que também são células serial killer, né, vamos dizer assim, que são também responsáveis por esse processo de apoptose dessas células. Então, essas células, esses enterócitos, eles são vistos como inimigos. Então, tem aí toda uma destruição dos enterócitos nesse intestino delgado, certo? Também, né, o linfócito T, como a gente já viu, apresenta o linfócito B e vai ser produzido anticorpos. Esses anticorpos, gente, ele é muito assim importante na questão do diagnóstico também. E eles, após a eliminação do glúten, alguns meses de dieta sem glúten, eles já saem da circulação sanguínea. Então, por isso que é muito importante a sorologia para a gente saber como é que anda esse intestino, tá? E a interleucina 15 também é um mecanismo de... A interleucina 15 também é um mecanismo para essa questão do... Também é importante para essa questão do mecanismo de apoptose, tá? Gente, então é isso, certo? Mais especificações, mais detalhes de informações, mais detalhes de nomes, certo? Vocês vão ver no meu artigo que tá nesse link aí, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, tá bom? Então, assim, conclui que esses aspectos imunológicos, né, ele é de compreender eles é de suma importância para uma lesão, para compreender a lesão intestinal que ocorre nessas pessoas que têm a ingestão de glúten, né, que são suscetíveis geneticamente. Vocês viram num slide anterior que eu coloquei até diagnóstico e tratamento nutricional, mas eu já falei um pouco sobre isso, então por isso que eu pulei, tá? Mas o diagnóstico nutricional a gente sabe que é a retirada, né, desse glúten, mas o importante também não é só a retirada do glúten, mas tratar esse intestino, né, e evitar danos mais severos, né, por conta da consequência dessa atrofia, dessas microvilosidades, né, a falta de absorção, evitar anemia, evitar índices baixos, né, de alguns nutrientes necessários para a saúde, tá? E quanto ao diagnóstico, o nutricionista não dá o diagnóstico, mas a gente investiga junto com o médico, né, se realmente é a doença celíaca. Não é simplesmente você comer o glúten e achar que tem doença celíaca, não é tão simples assim, tá bom? Doença celíaca, ela é séria, né? E se não tratada, né, tem repercussões bem preocupantes. Então, se você desconfia que tem ou realmente sente uma sensibilidade quando come alimentos que têm glúten, procure um médico junto com um nutricionista para avaliar, né, possíveis
fazer possíveis exames para realmente ver se é necessário e se realmente você é somente sensível, se você realmente só está com alimentação desregulada, com desbiose, ou se realmente você possui doença celíaca, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e é isso.